Glórias a Deus, aleluia. Quem está feliz com o Senhor, aplauda mais uma vez, mas bem forte o Senhor. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, amada igreja, amantíssima igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz e as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Eu queria, antes de dar início à pregação do Evangelho, à pregação, à homilia, antes de ouvirmos o que Deus tem a falar conosco, eu queria conhecer se há alguém que hoje nos visita pela primeira vez. Levante a sua mão. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão. A igreja receba com salva de palmas. Deus abençoe vocês. Aqui somos todos convidados. Essa é a casa de Deus. E foi o Espírito Santo quem nos conduziu a este local. Então estamos todos em família. Amém? Amados irmãos, existia um tempo em que Jesus operou grandes milagres, e dentre um desses milagres foi a ressurreição de um homem chamado Lázaro. A igreja ficou impactada, aqueles que não seguiam Jesus ficaram impactados. Em João capítulo 11 diz que Lázaro jazia morto, já com o corpo em estado de putrefação. Quando Jesus, então, opera um grande milagre e traz novamente seu amigo Lázaro novamente à vida. João capítulo 12, a família de Lázaro, Marta e Maria, e igualmente Lázaro, então decidem receber Jesus para uma ceia de ação de graças. E diz a palavra de Deus que muitos de Betânia e outros de Jerusalém foram até Betânia para ver Jesus, o autor do milagre. Mas muitos também foram até Betânia para ver Lázaro. Porque Lázaro era o testemunho da obra de Deus. Lázaro era o sal que salga a terra, o tempero, o sal que é o exemplo. Lázaro era a testemunha. Nós somos igualmente testemunhas. E para ilustrar esse momento, eu chamo aqui a Natasha, que venha à frente. A Natasha tem uma história para compartilhar conosco, um testemunho do que Deus fez em sua vida. John pode acompanhar também, por gentileza. Eu vou segurar o microfone para você, Natasha. A paz, irmãos. Sexta-feira nós estivemos aqui no culto de oração. Eu já compartilhei com alguns irmãos esse milagre que Deus fez na minha vida. Nossa, é muito difícil subir aqui. Bom, durante o pré-natal do meu filho, acompanhamento médico, fazendo alguns exames, a médica identificou que eu estava com uma lesão muito grave no útero, já num estágio bastante elevado, e ficamos todos muito apreensivos. E ela me encaminhou para uma outra médica, especialista nesse caso, para que eu fosse examinada e, se possível, feita uma biópsia. E durante o exame, a médica optou por não colher o material para fazer biópsia, porque senão eu poderia sofrer um aborto. E me recomendou que após 2 meses do nascimento do meu filho eu retornasse para estar repetindo esse exame. E não descuidasse disso, porque devido à lesão já poderia se desenvolver um câncer. Enfim, quando completou os 2 meses certinho, eu voltei no consultório para realizar esse exame. E durante o exame, a médica olhando todo o meu útero, olha, Natasha, eu não estou vendo mais nada aqui.
O que eu queria colocar para vocês, irmãos, é que assim que eu pude retornar à igreja após o nascimento do meu filho, eu estive aqui no culto de oração. Aproveito a oportunidade para estar convidando todos aqueles a estarem nesse culto, porque realmente tem sido uma bênção muito grande nas nossas vidas. É um culto bastante especial. Não que todos não sejam, mas assim, tem um poder muito grande estarmos aqui orando cada um por todas aquelas dificuldades que cada um aqui eu acredito que estejam passando. Enfim, eu coloquei isso diante de Deus assim que eu pude estar aqui na igreja, dentro desse culto. Coloquei todo esse problema que eu estava passando e confiei, porque eu fui lá, colhi o material e a médica me deu essa resposta e falou, olha, daqui a 30 dias você retorna para eu poder te dar o resultado do exame. Meu marido voltou lá essa semana. Segundo a médica, o resultado foi inconclusivo. Mas eu confio que Deus me curou naquele momento em que ela olhou e viu que não tinha mais nada. Eu coloquei isso diante de Deus e eu confio que Deus fez o melhor por mim. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Quando o apóstolo São Paulo escreve a sua primeira epístola, já na sua primeira epístola, ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 13, vivei em paz. Como viver em paz assim? Como viver em paz nesse mundo atribulado? Depois ele repete, quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim, praticai o amor e vivei em paz. Como viver em paz? Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador, após a ressurreição, apareceu diante da igreja, dos seus discípulos, dos apóstolos, dos escolhidos, e ele disse assim, paz seja convosco. Era uma ministração. Jesus havia sido morto, pendurado no madeiro, crucificado, transpassado por uma lança. Mas ele disse, paz seja convosco. E naquele momento iniciou um período de intensa perseguição à igreja, a ponto de os apóstolos terem que se dispersar por toda a Ásia Menor, Oriente Médio. Mas Cristo disse, paz seja convosco. Mas ele explica, em João capítulo 14, ele diz assim, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Paulo ainda é mais explícito. Ele diz que essa paz, Filipenses capítulo 4, verso 7, essa paz transcende o nosso parco entendimento humano. Ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente não possa descrever, a gente sente. Agora, como Cristo disse, paz seja convosco, isso é uma ministração, atentem-se vós. A paz do Senhor é uma exclusividade da Igreja de Cristo. Só nós temos o privilégio de, em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à doença, à enfermidade, ao desemprego, em meio a conflitos familiares, nós termos a paz de Cristo em nossos corações. Amém, queridos? Sem mais delongas, eu quero só apenas esclarecer que o nosso amado pastor Alexandre Gama hoje não estará aqui presente nesta manhã, mas estará hoje à noite. Então todos já estão convidados. Eu peço aos amados irmãos que desembanhem as vossas espadas, que abram as vossas Bíblias. Deuteronômio, capítulo de número 26. E assim que você encontrar o livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, mais precisamente no capítulo de número 26, eu peço gentilmente então que você se coloque de pé para que nós possamos proceder juntos à leitura prefacial da palavra de Deus desta manhã.
Todos acharam? Amém? Vejam, antes de continuarmos a leitura, hoje na Escola Bíblica Dominical nós passamos esse filme, Depois do Armagedon. É um documentário incrível, Aurora Produções, muito bom, é um documentário antigo, que fala do cumprimento das profecias até o período pós-Armagedon. É um documentário um pouco longo, então nós assistimos hoje pela metade, e na outra metade nós assistiremos na aula seguinte, e debateremos, então, tudo aquilo que nós vimos nesse documentário. Então, se alguém quiser levar o DVD para assistir a primeira metade, venha, leve o DVD e traga no domingo que vem, e a gente vai debater, então, esse documentário. Amém? Todos acharam o texto a ser lido? Deuteronômio capítulo 26, a partir do verso de número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito, com poderosa mão, e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia. Deus, graças te damos, porque o Senhor nos conduziu pela tua destra fiel à tua casa, este lugar que é chamado casa de oração. Este lugar, ó Deus, que é um lugar de encontro contigo, ó Deus. É um lugar de relacionamento, é um lugar onde o Senhor escolheu para receberes adoração. Graças te damos, ó Pai, porque pelo teu Santo Espírito o Senhor habita em nós. O Senhor faz do nosso corpo um santuário. Mais do que as 4 paredes deste templo, ó Deus, nós somos igreja. Nós somos os teus servos, os teus escolhidos, Deus. Então, graças te damos por isso, ó Deus. Mas, Pai, te pedimos que a pregação da tua palavra, do evangelho da cruz, que a homilia ganhe um terreno fértil no coração da tua igreja. E que a pregação não cesse. E que a ministração não cesse. E que nós continuemos a sermos ministrados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, mesmo depois, após o fim da liturgia deste culto. Oramos todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. Diz o texto bíblico: clamamos ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. 430 anos de cativeiro. 400 anos de cativeiro egípcio como escravos. Mas 430 anos numa terra estrangeira. Vivendo como estrangeiros, vivendo açoitados, vivendo para construir pirâmides, para fazer tijolos. Vivendo para trabalhar, para alimentar povos inimigos estrangeiros. Mas Deus tinha uma promessa. E diz a palavra de Deus que em Êxodo capítulo 6, verso 5, Deus ouviu, Ele sentiu, Ele percebeu o clamor, o choro, a angústia do seu povo. E ali, naquele momento, diz a palavra de Deus que Deus se lembrou de você. Deus se lembrou da sua igreja. Deus se lembrou do seu povo. É evidente que é uma figura de linguagem, é evidente que é um antropomorfismo. Deus não se esquece de você. Deus, a todo tempo, Ele se lembra de você. Mas diz a palavra de Deus que o desejo de Deus era te tirar daquele cativeiro. Mas você precisava passar por um processo de separação, um processo de santidade.
E nós vivemos incessantemente na busca de santidade, desse processo de santificação. Porque diz a palavra de Deus que o pecado gera morte. Que o salário do pecado é... que o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Que nós precisamos para viver em paz com Deus, para viver um relacionamento com Deus, então, santidade. Mas me parece, então, que essa busca pela santidade é algo sobre-humano. Porque nós estamos nas poltronas desse templo há 10 anos. Há 10 anos que nós buscamos a Deus, há 10 anos que nós buscamos um relacionamento sincero com Deus. Mas dia após dia, pecamos contra o Senhor. Caminhamos numa direção oposta à vontade do Senhor para as nossas vidas. Entenda, presta atenção em mim. Guarda uma coisa no seu coração. A santidade não provém de você. A santidade que nós buscamos provém de Deus. Ele é o autor da santidade que há em nós. Eu li esta semana alguns fragmentos de um livro que foi compartilhado gentilmente pela nossa amada Angélica para o Ministério de Louvor. Chama The Air I Breathe, o ar que eu respiro. E ela traduziu e foi colocando fragmentos desse livro para o Ministério de Louvor. É um livro que fala sobre adoração, mas não é um livro voltado para o Ministério de Louvor. É um livro que fala sobre adoração. E uma das frases que me impactou nesse livro é quando o autor, pastor Louis Giglio, ele diz assim: a maior dificuldade, o maior empecilho que nós encontramos na adoração não advém das palavras que eu uso, nem tampouco dos hinos que eu entoo, mas do meu proceder diário. Ele diz assim: da maneira como eu ajo, pela qual eu ajo no meu dia a dia. Portanto, queridos, não é o se emocionar no momento do louvor, não é a escolha das palavras mais belas numa oração que vai te conduzir a um momento de intimidade, de relacionamento com Deus. A nossa santidade. Tem um teólogo que eu gosto muito, um teólogo que é da minha geração. Ele tem praticamente a minha idade, 1 ou 2 anos mais velho do que eu. É um teólogo coreano, mas que mora já em Boston, nos Estados Unidos, há muitos anos. Um teólogo que é bastante contestado, mas ele tem uma frase que é brilhante, e ele diz assim, que a santidade de Deus é algo compartilhável. Isso é incrível. É nós compreendermos que o nosso processo de purificação, o nosso processo de santidade, não provém de nós. Deus não vai colocar sobre as suas costas um peso maior do que você pode suportar. O peso do pecado que estava na cruz de Cristo. Ainda que você tenha que pegar a sua própria cruz, ela não é pesada, porque nela não estão os seus pecados e os seus erros. Basta você se render a Cristo. Você quer passar por um processo de santidade, de purificação, de transformação da sua vida, da sua história, da sua família? Se renda. A gente busca um relacionamento com Deus cheio de armas.
formatando Deus conforme a nossa vontade, delimitando o agir de Deus, no momento em que Deus age, no momento em que Deus não pode agir, da forma como Deus age. A gente encaixota. Tem um livro que se chama, também não tem tradução no Brasil, mas chama Boxing Jesus, que é encaixotando Jesus. A igreja faz isso. Não somos somente nós, individualmente. A igreja, como instituição, faz isso. A gente formata. Nesse momento aqui, você fica de pé porque é o momento da oração. Depois, mas nesse momento da oração, você não pode se ajoelhar, você não pode, porque é o momento de ficar de pé. O outro momento é o momento de se ajoelhar. Esse momento aqui é o momento dos hinos. Então a gente vai cantar. Por vezes a gente repete as palavras, repete, a gente sai lendo e a gente não está nem prestando atenção no que a gente está dizendo para Deus. É louvor. Louvor é no coração. Louvor é na verdade. João capítulo 4, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... E verdade significa conhecimento. É saber o que você está dizendo para Deus. Quer buscar um relacionamento onde Deus vai transformar a sua história? Se renda. Se entregue genuinamente para Deus. É o tempo de Deus e a forma como Deus vai agir. Deus fez essa promessa a Abraão. Abraão, meu filho, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, deixa a casa dos seus pais, a tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Abraão foi. Deixou Harã, deixou a casa dos seus pais, a família, a riqueza, e seguiu. Para uma terra que ele não sabia nem mesmo qual era o caminho, qual era a direção. Mas ele obedeceu. No meio do caminho ele começa a questionar, Deus, está passando o tempo. Olha Abraão, começando a querer encaixotar Deus. Deus, está passando do tempo. Deus, está passando da hora. Eu nem tenho filhos, até agora o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, que era o servo de confiança. Foi quando Deus fala com Abraão, Abraão, meu filho, sai da tua tenda. Vai lá fora, olha para os céus. Conta as estrelas dos céus. Veja se as pode contar. Assim será a tua descendência. Se ele continua. Deus, ainda não é suficiente. É essa terra? Abraão tinha acabado de entrar em Israel. É essa terra, Senhor? É essa terra? Mas como eu saberei que hei de conquistar esta terra? Deus falou assim, eu vou te dar. Mas Abraão disse, não. O Senhor não vai me dar. Eu vou conquistar. Abraão estava dizendo assim, lerista. Senhor, como hei de lerista. Como hei de conquistar esta terra. Porque ao passo que a gente se rende aos pés da cruz, que a gente chora, que a gente se emociona, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, e a gente almeja que Deus realize os seus sonhos em nossas vidas, e a gente busca a realização dos nossos projetos pessoais. Senhor, abre uma porta nova de emprego. E a gente não sai para distribuir um currículo. A gente não faz uma entrevista. Isso não é conquistar. E isso também não é se render aos pés da cruz. Se entregue aos pés da cruz e lute e defenda pela fé que você professa. Mas por vezes a gente passa por um longo processo de santificação. Esse texto é absolutamente lindo, porque ele fala assim, o Senhor
nos tirou da terra do Egito, com grandes feitos, com poderosa mão, com milagres, com sinais. Mas ele está dizendo, foi o Senhor. E mais incrível que na Haggadah, na Seder de Pessah, Haggadah é o livro de instruções judaicas para as cerimônias sagradas do judaísmo. E a Seder de Pessah, o jantar da Páscoa, se inicia com o Kadosh, com a separação. Vejam, primeiro passo para começar o jantar da Páscoa. Quando começa o jantar da Páscoa? Uma semana antes da Páscoa. É ali que se inicia o primeiro passo do jantar da Páscoa. Qual é o primeiro passo? Separação. O que significa santidade? O que significa Kadosh? A palavra Kadosh, ou as suas variáveis, aparece só no Antigo Testamento mais de 600 vezes. Kadosh significa separação. Kadosh, que também significa santidade, também significa separação. E ali os judeus começam a separar e a tirar de dentro de suas casas tudo aquilo que não convém com a vontade do Senhor. Tudo aquilo que representa algo errado. Os judeus tiram toda a farinha de dentro da casa uma semana antes. Porque a farinha fermenta. E o fermento é um simbolismo para o pecado. Então eles retiram, eles começam a separar, eles começam a passar por um processo de purificação. E assim foi na libertação daquele cativeiro. Quando Deus liberta o povo judeu, o seu povo do cativeiro egípcio, foi simples? Foi rápido? Vejam, Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém? Quem tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus na minha vida. E é evidente que todos nós temos inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. Mas vamos dizer que Deus tenha falado com você. E Deus tem uma promessa para você passar no vestibular no curso de medicina. E na federal. É ou não é uma grande promessa de Deus na sua vida? E você recebe essa promessa e você guarda no seu coração. E você começa a estudar, porque você sabe que você também não vai ficar sentado sem fazer nada, esperando o cumprimento da promessa. Você vai se esforçar, você vai ler lista, você vai conquistar a promessa de Deus na sua vida. E você começa a se dedicar. E começa a estudar e fazer os melhores cursinhos preparatórios, porque você sabe que Deus tem essa promessa na sua vida. E você faz 3 vestibulares no primeiro semestre e reprova nos 3. Depois você aumenta o leque. Você começa a fazer vestibular não só para o Rio de Janeiro, mas para o estado. No segundo semestre você reprova nos 6 que você fez. Terceiro semestre, você começa a buscar os estados mais próximos. E aí já são 12 vestibulares. Você reprova nos 12. No outro semestre, você começa a ampliar. É toda a região sudeste. Aí você faz mais 14 vestibulares. Reprova em todos. Já se passaram 2 anos. Você está começando a ficar angustiado. E começa a questionar Deus. Deus, na verdade eu acho que quando o Senhor falou comigo, eu estava assistindo novela, e aí teve uma interferência ali. Eu não entendi direito. Era medicina ou era geografia? Nada contra geografia, muito pelo contrário. É uma das faculdades que eu adoraria fazer. Está entre as 3 faculdades que eu mais anseio por fazer. E ainda não desisti, não. Um dia eu chego lá. O tempo começa a passar.
tempo começa a passar. E você fala assim, agora eu vou fazer até no Acre. Rio Branco, você olha no mapa assim, que você nunca viu Rio Branco. Universidade Federal do Acre, Rio Branco. Aí você pega um avião até Manaus, pega um barco até a aldeia indígena, depois você vai de canoa. Aí você chega no Acre e você faz o vestibular. E aí lá, a concorrência é de 1,5 para 1. Aqui é 40, 50. Lá é 1,5 para você. Aqui. Deus me trouxe a esse lugar. Aleluia, cheguei. E aí, quando vem o resultado, você zera português e você reprova. Aí você fala assim, esse Deus está errado. Deus fez uma promessa a Abraão. Ele cumpriu. Ele demorou? Ele demorou? Quanto tempo? 430 anos. Vejam, presta atenção. Quem está disposto a esperar 430 anos para passar no vestibular? Ninguém, queridos. Que isso? 430 passa rapidinho. Deus não demorou. Deus cumpriu no tempo certo. A gente que fica ansioso demais, porque 430 anos passa muito rápido. É querer formatar Deus. A gente define a forma de Deus agir. Deus tem promessa na sua vida e Ele vai cumprir cada uma delas. Sabe aquele ditado, Deus tarda, mas não falha? Se você ouvir, replique. Você diga, o meu Deus nunca tarda e nunca falha. Ele age no tempo certo. Deus inicia então um processo de purificação, de santidade, de transformação, de cura e, sobretudo, ali, de libertação de um povo que jazia cativo 430 anos. Acompanhe comigo. Êxodo capítulo 7. Busca de santidade. Hebreus capítulo 12. O que diz Hebreus capítulo 12? Verso 14. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Não é uma pergunta retórica, querido. Você pode me responder. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos caminhar um pouco sobre esse processo de libertação, esse processo de transformação. Eu vou fazer um trato com você. Eu vou ser bem breve, mas se você prestar muita atenção, quanto mais atenção eu perceber que eu estou tendo aqui neste lugar, mais breve, mais rápido e mais sucinto eu serei. Amém? Eu sei que você vai cumprir a sua parte. Eu vou me esforçar muito também para cumprir a minha. Amém? Vamos passar o que a gente conhece como as 10 pragas do Egito. Você já ouviu falar nas 10 pragas do Egito? Primeira praga. Porque veja bem, presta atenção. Dizem os teólogos que cada uma dessas pragas que foram lançadas por Deus perante Faraó e o povo egípcio, na verdade, a intenção de Deus era demonstrar a Faraó, e Faraó funcionava como, pela cultura egípcia, como um grande panteão. Ele era o captador de todos os deuses egípcios. Então, todos os deuses egípcios estavam centralizados na figura do Faraó. O Faraó era o epicentro do panteísmo egípcio. Mas cada uma das pragas era correlacionada a uma divindade egípcia. A primeira praga era em relação ao Nilo, o sangue no Nilo. E o Nilo convergia para o Nilo todas
os sacrifícios, os rituais. Então tinha uma divindade específica, era a divindade Hapi, que era uma divindade, que era a deusa do Nilo. Então Deus, nesse momento, derruba, demonstra, tanto para o povo egípcio como para o povo judeu, que ele era o único Deus poderoso e salvador e transformador e o único Deus verdadeiro. E é esse o Deus que nós servimos. O Deus que derramou pragas no Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que entregou as tábuas dos mandamentos, o Deus que fez Lázaro ressurgir, o Deus que venceu a morte ao terceiro dia. Esse é o Deus que nós servimos. Porque Deus não muda. Nós mudamos, nós nos conformamos. Nós apostatamos da nossa fé. Questionamos. A gente se enfraquece espiritualmente, a gente morre espiritualmente, mas Deus não muda. Diz o texto assim, primeira praga, Êxodo capítulo 7, verso 14. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Verso 17. Assim diz o Senhor, não saberás que eu sou o Senhor. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Primeira demonstração do poder de Deus. É um processo de cura, queridos. É um processo de transformação. A primeira coisa que Deus faz na sua vida, Ele diz assim, olha, eu sou Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, agora você vai lá no faraó, porque você vai ser um instrumento de transformação, de libertação do povo judeu, do meu povo. E é meu povo. Deus diz, Êxodo capítulo 6, verso 7, tornai-vos para mim e tu serás meu. Moisés, vai lá no faraó. Não, Senhor, eu não sei falar. Tem um problema na fala, não sei se eu tenho a língua presa, se eu sou gago demais. Algum problema na fala, algum problema na comunicação Moisés tinha. E Deus reconheceu isso. Deus sabia disso. E disse para Moisés assim, tudo bem, Moisés, Arão vai falar no seu lugar, mas é você que vai. Arão vai só para fazer o processo de comunicação. Mas é você. E aí Deus disse para Moisés assim, Moisés, você vai falar com o faraó e falar para ele libertar o povo. Mas já vou dizendo, ele não vai, eu vou endurecer o coração do faraó e ele não vai libertar o povo. Aí Moisés diz, por que eu vou então? O Senhor já está me dizendo que ele não vai atender o meu pedido. Por que eu vou pedir? Deus, o Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor está me dizendo que o faraó não vai aceitar o meu pedido, porque o Senhor vai endurecer o coração do faraó, o que eu vou fazer lá? Correr risco de vida? É um processo. Nós buscamos na teologia sistemática, e a teologia sistemática, de certa forma, ela acaba se confundindo um pouco em relação a esse processo, porque foca só no fato de que Deus está se mostrando quem Ele de fato é para o faraó. Mas não é tão somente, não é. Deus é simples, mas não é simplório. Deus é simples, mas não é simplório. Deus estava permitindo a Moisés e a todo o povo judeu passar por um processo de purificação, um processo de santidade. Demonstrar, reconhecer qualquer outro. Vejam, quando nós questionamos os romanistas com a mariolatria
enfim, outros santos que são levados para dentro do romanismo e se tornam objetos de adoração. Quando a gente aceita esse tipo de postura, a gente está dando razão para Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz. E o que ele queria era receber adoração. Só há um Deus verdadeiro. E quando a gente autoriza, quando a gente permite, quando a gente aceita, quando a gente se sente ou age de forma complacente com essa atitude, a gente está dando razão para Lúcifer. Por isso Deus combateu com toda a sua força, com todo o seu poder, magnânimo poder, cada divindade que se levantava ou que era levantado pelo povo egípcio. Quando ele transforma as águas do Nilo em sangue, ele acaba com a produtividade da nação mais próspera da terra. Quando ele faz com que os peixes que estão no Nilo morram e apodreçam e começam a exalar um cheiro fédido, algo podre, ele traz à luz o pecado. Ele traz ao conhecimento a imundícia, as consequências da adoração a deuses estranhos. Porque a consequência da adoração a deuses estranhos é morte. Segunda praga, Tzfardeim. A segunda praga se chama Tzfardeim. Vamos lá. Êxodo capítulo 8, verso 2. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com Tzfardeim todos os teus territórios. O rio produzirá Tzfardeim em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs Tzfardeim virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Mais uma vez, Deus revela o pecado. Lucas capítulo 12, mais precisamente no verso 2, tem um texto muito lindo, que diz assim: não há nada que fique oculto aos olhos de Deus, que não deva ser revelado. Ou seja, existem coisas, assim como também está descrito em Deuteronômio capítulo 28, existem coisas que estão ocultas e permanecerão ocultas. Outras já nos foram reveladas através das Sacras Escrituras. E diz o texto que essas coisas que nos foram reveladas, elas nos pertencem, a nós e a nossos filhos. Toma posse da revelação de Deus para a sua vida. E Deus aqui, ele começa a revelar o pecado. Ele começa a revelar a consequência do pecado, do erro. Por que eu usei o termo hebraico Tzfardeim e não rãs? Porque, na verdade, o Tzfardeim, o hebraico, a língua hebraica, é uma língua extremamente pobre. É uma língua onde uma palavra pode ter 20, 30 significados. O teor semântico daquele signo linguístico depende do contexto em que ele foi escrito. Mas, em verdade, Tzfardeim não significa rãs. Significa todas as espécies de animais do pântano. Pode ser rã, mas pode ser um lagarto. Mas a compreensão que eu faço, inclusive na leitura da Torá, é de que são todos os animais. De que Deus aqui não está limitando a uma espécie, mas a todos os animais do pântano. Todos os animais pantanosos. Seja uma rã, um lagarto ou um girino. E mais uma vez, ele revela o pecado. Ele nos expõe. Ele aponta
para o seu erro. Ele demonstra para você, olha, não é admissível. Por vezes a gente começa a admitir um erro em nossas vidas, a gente começa a pecar, e a gente acha que aquilo é normal, e no dia a dia a gente começa a aceitar, porque no início a gente brigava pela santidade, a gente brigava contra o pecado, a gente lutava com todas as nossas forças para viver experiências com Deus, relacionamento sincero. Mas entrou o erro. E a gente começou a admitir, mas é um errinho. Esse erro, certamente, nem é pecado. Não pode fazer mal. Se nem é pecado, começo a deixar de vir à igreja. Nem é pecado. Começo a aceitar que as coisas erradas que continuam, que me cercam, começam também a entrar dentro da minha casa. Aquilo que eu vejo na televisão, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, e acho plausível, e acho aceitável, e não questiono mais. Mas a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. E esse abismo de pecados se transforma numa bola de neve que vai aumentando, 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 até chegar ao cume da escuridão total. Terceira praga. Disse, Êxodo capítulo 8, verso 16. Deus aqui está combatendo o Deus Gade, que é chamado Deus da terra. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Piolho é um parasita. Piolho é um parasita que se alimenta de quê, queridos? Sangue. Levítico capítulo 17, verso 11 diz que a vida do corpo está no sangue. O parasita que quer sugar o seu sangue, que quer sugar a sua vida, é mais uma vez a aceitação do pecado. A segunda, a terceira e a quarta praga sugerem a aceitação do pecado. É aquilo que nos conduz para o caminho da morte e a gente está sendo complacente. Os nossos erros que a gente comete no cotidiano, a nossa falta de santidade, porque a gente entende que buscar a santidade é algo absolutamente difícil, impossível, sobre-humano. Se entrega para Deus e Deus vai fazer isso por você. Deus vai te conduzir, Deus vai te carregar suas próprias mãos. Se você não consegue andar, Deus te carrega no colo. Mas se entrega. Se entrega para Deus. Quarta praga, que faz parte desse mesmo repertório de segunda, terceira, quarta praga. Diz assim o verso 24 de Êxodo capítulo 8. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó. E as casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Moscas aqui vem do hebraico arov. Arov também significa pluralidade, significa mistura, significa excesso, variados. Ou seja, muito provavelmente, muito e absolutamente muito provavelmente, que quando a Bíblia fala em mosca, quando a nossa tradução da Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, TAC, NVI, King James, qualquer tradução apontar que é mosca, leia, arov, leia, uma variedade de insetos. Uma variedade de insetos. O arov não significa nem mesmo insetos que voam. Significa insetos. Uma variedade grande de insetos. Isso também significa mistura. Então, queridos, quando a gente lê aqui, a gente está vendo moscas, mas são todos os insetos que começam a surgir e começam a devorar os alimentos
e começam a devastar, a terminar de devastar toda a terra do Egito. Mas fica bastante evidente que tudo isso é consequência da adoração a deuses estranhos. No caso dos egípcios, mas consequência dos erros. Nós não somos Israel de Deus. Guarda isso no seu coração. Israel é povo judeu. Você é judeu, você pode ser Israel de Deus. Ainda que você seja um judeu messiânico. Mas Deus tem um chamado para você ser igreja. Existem profecias bíblicas que são voltadas única e exclusivamente para Israel. Outras voltadas para a igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. Vamos fazer uma transliteração daquilo que estava no Antigo Testamento, porque agora nós vivemos sobre a graça, então o que aconteceu em Israel vai acontecer com a igreja. Não! Existem profecias que são voltadas para Israel e não para a igreja. Fato é que nós servimos a um único e verdadeiro Deus. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós somos igreja. Amém, queridos? Então, as pragas, a segunda, a terceira e a quarta, tanto as moscas, as rãs e os piolhos, os parasitas, são consequências dos nossos erros. Vamos à quinta praga. Eu quero ler a quinta e a sexta praga de uma forma conjunta e você vai compreender por quê. Diz assim, a quinta praga é a peste dos animais, leia-se rebanho, tá? Todo animal que produz alimento, todo animal que é utilizado para produzir alimento. Tá? A peste nos animais, diz peste no rebanho. Diz assim, Êxodo capítulo 9, verso de número 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Verso 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nem um. Compreenderam como Deus faz separação entre justo e ímpio? Diz a palavra de Deus que Faraó, quando soube que todo o seu rebanho havia perecido por enfermidades, por úlceras, por pestes, o Faraó mandou, ele foi pessoalmente ver o rebanho dos judeus. Não é possível. Não é possível que os rebanhos estão lado a lado e só de um lado morrem todos e do outro não morre ninguém. E ele foi lá e viu que de fato Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Deus faz diferença entre a igreja e o pecador. Deus faz diferença entre a igreja e o mundo. O faraó viu o rebanho dos judeus e mais uma vez endureceu o coração. Estava pronto, estava prestes a libertar o povo judeu. Mas quando ele viu que nenhuma vaquinha se perdeu, endureceu o coração, recolheu-se e mais uma vez impediu. Sexta praga, úlceras. Uma afronta, um combate à divindade Ísis, que é chamada pelos egípcios, essa até os dias de hoje, de deusa da cura. Diz assim, verso 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza e de forno. E Moisés, o difícil aqui é enxergar. Um problema de braço curto. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno. E Moisés, atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores
que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Essa é a praga que melhor ilustra o processo do pecado em nossas vidas. Moisés e Arão pegam as cinzas do forno e lançam sobre o ar. O vento espalha aquelas cinzas, e aquelas cinzas, à medida que caem sobre as pessoas, começam a provocar nelas úlceras. Mas como é que começa esse processo de úlcera? De alergia, com uma coceirinha. Eu acho isso incrível. Vocês não percebem? Isso é absolutamente incrível. É assim que tratamos o pecado em nossas vidas. Isso é simples. É só uma coceirinha. O que é isso aí? O seu braço, essa parte esbranquiçada. Só uma coceirinha. O que você está fazendo agora? Estou aqui planejando uma fofoca contra o meu irmão. Mas é só uma fofoquinha. Fofoquinha pequenininha. Um pecadinho. Pecadinho. Pecadinho pode ou não pode, igreja? Pecadinho, gente. Não, peraí. Pecadinho, gente. Gente, é um pecadinho. Não estou falando de pecado, de fazer algo proibido. É só um pecadinho. Pecado é pecado. Mas a gente começa a admitir porque é um pecadinho. E a gente coça. E aquele pecado a gente começa a admitir. A gente não vai ao médico. A gente não vai ao médico. As mulheres podem até tampar os ouvidos. O homem faz ou não faz isso, igreja? Começa uma coceirinha, a mulher fala, amor, vai ao médico, tem alguma coisa errada aí. Não, é só uma coceirinha. Depois que a perna cai, ele, opa, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu estou sentindo falta de alguma coisa. É assim, a gente começa a admitir os nossos pequenos erros, e eles começam a crescer, e nos levam a um processo de escuridão. 7ª praga, para a gente avançar. Porque eu vi que a igreja está prestando atenção, então eu vou avançar aqui para eu conseguir terminar no horário. O horário que eu estou planejando são 2 horas, tá, irmãos? Então, alguém planejou almoço para hoje? Não, né? Chuva de pedras. Isso é incrível. Essa é não digo a melhor, mas é uma das mais impactantes pragas do Egito. Diz assim, Êxodo capítulo 9, verso 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras. Que significa, o que é a chuva de pedras? Saraiva. Bem, saraiva significa chuva de pedras. Que vem do hebraico saraf. Que também significa serafim. E o que é saraf? O que significa? Ser angelical proveniente do fogo. A visão de Isaías capítulo 6, serafins em volta do trono, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Seres de fogo. Vocês lembram dessa passagem? Quando o anjo foi até o altar e com uma tenaz tirou a brasa viva e tocou a boca, os lábios de Isaías e disse, eis que os teus lábios foram tocados, perdoado está o teu pecado, perdoado está a tua iniquidade. Seres de fogo. Mas aqui diz, chuva de pedras. Só que o barad também significa granizo. Então esse Deus que é todo poderoso, é um Deus de milagres, um Deus de feitos grandiosos, ele está fazendo cair sobre o Egito, sobre o povo egito, sobre a cabeça do faraó, fogo e chuva ao mesmo tempo. Fogo e gelo ao mesmo tempo. E a própria... Irmãos, talvez alguns de vocês ainda não me conheçam. Talvez você possa dizer, poxa, esse sujeito é maluco.
eu vou entender. Eu vou entender. Me questione. Será um grande atributo seu. Mas não questione a palavra de Deus. Porque quem está dizendo que naquele momento não caiu apenas chuva de pedra, gelo e fogo, é a palavra de Deus. Ih, quebrei o DVD. É a palavra de Deus. Não vai dar para emprestar depois, tá, queridos? Verso 23, explicando. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, pedras de gelo, do Barade. Olha a continuação. E fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras, pedras de gelo, sobre a terra do Egito. Ou seja, quem pode isso, queridos? Deus fez cair chuva de gelo e fogo ao mesmo tempo. É ou não é para exterminar o pecado? Continuando. É ou não é para envergonhar o Deus Nut dos egípcios, chamado Deus dos céus? 8ª praga. E aqui começa a minha pregação. Até antes, era só a introdução. Aqui começa a pregação. Portanto, prestar atenção em tudo que eu falei até agora? Nem precisava. Agora que é o foco, irmãos. Foca em mim. Agora começa a pregação do Evangelho. Aquilo que Paulo chama de Evangelho da Cruz, começa agora. Preste atenção. 8ª praga é a praga dos gafanhotos, combatendo o Deus Sete, que é Deus egípcios de ventos e tempestades. Assim diz a palavra do Senhor, versos 4 e 5. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, Moisés falando com o faraó, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Moisés está falando que gafanhotos produzirão trevas. Que os gafanhotos produzirão escuridão. Diz assim, eles comerão o restante do que escapou, ou seja, sobrou alguma coisa? Diz o texto bíblico que ainda sobrou alguma coisa. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Esse é o grande sinal das trevas. Vejam se o passo do pecado não está aumentando. Se a coisa não está ficando feia. Era inicialmente oferecer sacrifícios no Nilo. Depois a coisa começa a ficar feia, rãs, tempestade de pedras. Agora nós começamos, para essas 3 últimas pragas, num processo de escuridão. E é onde Deus vai falar profundamente conosco. Você crê que Deus está falando com você? Nem começou, querido. Deus vai falar muito com você nessa manhã. Eu posso pregar mais 5 minutos, mas nesses 5 minutos, Deus vai falar profundamente ao seu coração. 9ª praga. Trevas. As trevas começaram aonde? Na 8ª praga. Foi quando os gafanhotos cobriram os céus, a ponto de quem estava na terra não conseguir ver a luz. Então há um impacto, uma separação tremenda entre luz e trevas. 2 Coríntios capítulo 6, o que diz a palavra de Deus? Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão pode haver entre Cristo e Belial? Que comunhão pode haver entre a santidade e o pecado? Que comunhão pode haver entre o Vaiamesh e a Or? A escuridão, as trevas e a luz. Assim diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 10, verso 21.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Vai a mesh, trevas, vai a mesh, que se possam apalpar. Shoshek. Vai a mesh, Shoshek. Ou seja, as trevas, a palavra de Deus diz que as trevas eram tão densas, tão... Tenta vislumbrar isso, queridos. Tenta imaginar isso na sua mente, no seu coração. As trevas eram tão densas que se podia apalpar. Diz a palavra de Deus que eles ficaram 3 dias sem conseguir levantar de suas camas. Porque nada era possível enxergar. E nenhuma luz existia. Diz o texto. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas, vai a Mesh-Shoshek, sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel, vejam, trevas sobre toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Vou repetir. Trevas sobre toda a terra do Egito. Aonde estavam os judeus, os filhos de Israel? No Egito. Diz a palavra de Deus. Sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz. Tinham or nas suas habitações. É ou não é lindo, queridos? É ou não é absolutamente lindo? No Jesus Cristo, em João capítulo 8, diz: eu sou a luz do mundo. Ele diz exatamente esse termo em hebraico. Eu sou a or. Eu sou, o mesmo significado no grego e no hebraico. Eu sou a or. Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue receberá a luz, a or da vida. Isso é ou não é absolutamente lindo? O pecado era tão grande que eles voltaram a um tempo que o homem jamais passara. Um tempo de formação da terra. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, o que diz lá? Havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. É a separação entre luz e trevas. Porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. Nós somos separados. Santidade é separação. Você é separado. Deus te separou. Não é a igreja. Não é a sua atitude. Eu vou à igreja todos os dias, eu vou me separar. Isso não é você. A santidade vem de Deus. O seu relacionamento com Deus começou nele, não em você. Você não era nascido quando Cristo se entregou na cruz do Calvário por você. Você não era nascido. Você já estava nos planos de Deus. Mas você não era nascido quando Deus disse: haja luz. Amém, queridos? Vamos para a 10ª e última praga. A morte dos primogênitos. Só para a gente encerrar. Já estou encerrando mesmo, tá, irmãos? Diz assim, Êxodo capítulo 11, verso 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, à meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Shatzor Halailá. Shatzor Halailá é a expressão que culmina, que é interpretada como meia-noite. Mas ela significa o ponto fulcral do abismo, o ponto nodal da escuridão. É o auge das trevas. No auge da escuridão, no auge do pecado, no auge das trevas, no ponto fulcral onde o inimigo se levanta para agir contra a sua vida, Deus passa para te libertar.
Quando você acha que não tem mais esperança, quando não tem mais salvação, Deus vai agir neste momento. Quando você se desespera, quando você separa remédios para suicídio, para tirar a sua própria vida, quando você acha que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua enfermidade vai levar, é nesse momento, à meia-noite, Halailá, Shatzor Halailá, Deus vai agir na sua vida, te libertando, queridos. Esse é um processo de libertação, de transformação, de santidade, do mover, do poder, do agir de Deus na sua vida. A minha Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, diz cerca da meia-noite. Almeida Revista e Corrigida, se você a tem na mão, ela diz à meia-noite. A Nova Versão Internacional diz próximo da meia-noite. A VTE diz à meia-noite. A King James diz à meia-noite. Halailá, Shatzor Halailá, é o ponto culminante das trevas. E é nesse momento, onde a gente começa a perder as esperanças, que Deus se levanta e se demonstra perante você e diz: eu sou Deus. Na tradição judaica, na Midrash, na Mishnah, tem um ensinamento absolutamente incrível, que diz que esse episódio, diferentemente da maioria dos milagres bíblicos, milagres de Deus bíblicos, que Deus se fez presente pessoalmente. Deus não enviou um anjo. Deus não enviou um serafim. Deus não enviou um mensageiro. Deus não enviou um querubim. Deus não enviou nem mesmo o arcanjo. Deus foi até lá, diante de você, para te libertar. Pessoalmente, ele fez questão de ir pessoalmente, para demonstrar que o seu relacionamento com ele é um relacionamento absolutamente pessoal, íntimo. É você e Deus. Quem está disposto a se render diante de Deus? Eu estou absolutamente disposto a me render diante de Deus mais uma vez. Dá um glória a Deus, bem alto. Aí você se pergunta assim, mas por que de fato, apenas para encerrar, eu me pergunto, por que de fato eu preciso ser santo? Por que de fato eu preciso dessa santidade para viver um relacionamento com Deus? Zacarias capítulo 14, na chamada parúzia, ou seja, a presença, a volta de Cristo, ele explica claramente. Deus voltará e aporá seus pés, o Senhor Jesus voltará e aporá seus pés sobre o monte das oliveiras. Ali ele fará separação. Aí ele vai agir conforme a sua santidade absoluta e vai separar as ovelhas dos bodes. E nós somos ovelhas, porque nós somos santos, separados. Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, existiam 10 virgens que eram chamadas de nécias e outras 10 que eram chamadas de prudentes. Todas tinham azeite em suas mãos? Sim, inicialmente, sim. Algumas levaram azeite extra na botija? 5 somente, metade. Quem não levou foram as noivas, as virgens chamadas de nécias, imprudentes. De repente, uma grande voz, um grande sonido e um grande barulho diz assim: o noivo chegou! Que horas eram? Meia-noite. Shatzor Halailá. À meia-noite. À meia-noite. Portanto, queridos, seja prudente. Seja prudente. Abasteça a sua vida hoje, a sua botija de azeite. Fique de pé. Sabe o que é relacionamento? Salmo 37, verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para na primeira parte do verso. Você nem mesmo precisa das promessas de Deus na sua vida. Você sabe
que Deus é Deus e Ele é o Senhor da sua vida. Basta se agradar de Deus. O texto não diz, o salmista não diz para você agradar a Deus. Ele diz para você se agradar do que Deus é. Ele diz, agrada-te do Senhor. Não agrade ao Senhor. Agrada-te do Senhor. E então, Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos adorar a Deus. Quando tudo diz que não, se não mais me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não és consolo, e que dizes sobre mim não pode se usar. Venha em meu favor, venha em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Deus não desiste de você, igreja. Deus não desiste de você. Me sustenta e me faz prevalecer. Está aqui para te sustentar numa destra fiel. É momento de você buscar novamente um relacionamento com Deus, reafirmar a sua aliança. Deus está ouvindo o seu pranto, Deus está sentindo o seu clamor. Diz a palavra de Deus que nesse momento, no momento que você clama, no momento que você ora, no momento que você geme, Êxodo capítulo 6, verso 5, no momento do seu gemido, Deus se lembra da aliança que Ele tem com você. Nesse momento, Deus restaura os seus sonhos. Nesse momento, Deus restaura a sua casa, o seu lar, a sua família. Neste momento, Deus inicia um processo de cura. Nesse momento, Deus liberta. Deus te liberta nesse momento de um cativeiro egípcio, de um cativeiro maligno que já perdurara por 430 anos. É neste momento que você, demonstrando de Deus, diante de Deus, que você é dependente dele, que Deus age. Receba de Deus, igreja, receba de Deus. Medo impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia. Preste atenção em mim. Ainda com seus olhos fechados, mas preste atenção em mim. Você não precisa olhar para mim, você está conectado e absolutamente conectado com Deus. Eu quero saber se hoje há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda não deu esse primeiro passo de fazer uma aliança com o Senhor e Salvador da sua vida, daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores, Rei sobre todo império, imperador sobre todo reinado, daquele que é capaz de transformar a sua história, daquele que é capaz de salvar, de libertar a sua casa. Se você ainda não fez essa aliança com o Senhor e deseja fazê-lo nesta manhã, apenas levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e é só para quem
não entregou a sua vida ao Senhor, se você ainda não entregou e deseja fazê-lo nesta manhã, eu peço que você levante a sua mão. Glória a Deus. Eu não vou insistir no convite porque creio que nós estamos em família. Agora, em família, eu peço que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Porque eu vou fazer uma oração e nós vamos, como igreja, nos conectar de uma forma muito íntima com Deus nesse momento. Agora, eu não quero ninguém sozinho, tá, igreja? Dê a mão pelo menos a uma pessoa. Porque nós somos igreja. Nós estamos aliançados. Igreja significa pluralidade. Igreja não é individualismo. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Deus fala que estará na sua igreja onde há pluralidade. Então nós somos igreja. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, como ministro do teu evangelho, eu me humilho perante o teu altar. E graças te dou, Pai, clamando para que o Senhor derrame sobre a minha vida mais da tua unção, para que a tua igreja receba esse azeite, esse óleo santo, esse óleo que transforma. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos agora nesse momento receber de ti, mais de ti, Deus, dons espirituais, dons de profecia, dons de língua, dons de discernimento, dons de cura, mas sobretudo, ó Pai, acima dos dons, Deus, nós queremos te receber, Deus. Nós queremos, como igreja, Pai, renovar a nossa aliança em ti, Deus. Não individualmente, mas como igreja, Deus. Porque somos igreja independentemente da denominação, onde nós estamos aliançados, somos um, Pai. Somos um em ti, Deus. Então eu te peço, ó Pai, derrama, assopra o vento do teu Espírito Santo sobre essa igreja. Assopra, Deus, o vento do teu Espírito Santo sobre essa igreja, Pai. Derrama sobre a tua igreja o teu azeite, o teu Espírito, o teu Paráclitos. Derrama, trazendo cura, transformação, realização de milagres, maravilhas, prodígios, sinais. Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós declaramos a nossa absoluta, irrevogável, irretratável, irrenunciável dependência de Ti. Deus, somos e queremos ser dependentes de Ti. Entregamos as nossas vidas no Teu altar. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor, neste momento, nós te pedimos, recebe, ó Deus, o nosso espírito, recebe, ó Deus, a nossa alma, os nossos sonhos, os nossos sentimentos, os nossos lares, a nossa casa, os nossos familiares, as pessoas que nos cercam. Recebe, Deus, cada um deles no teu altar, Deus. E que neste momento, o momento em que nós estamos nos comunicando e falando contigo, ó Deus, o Senhor vai agindo através do teu Santo Espírito em nossos lares, no coração das pessoas que amamos, ó Deus. Nós entendemos que nesse momento vidas estão sendo entregues a Ti, joelhos estão se dobrando, línguas estão confessando o Teu santo nome. Graças te damos por isso, ó Pai, porque cremos num Deus que é todo poderoso, um Deus que basta uma palavra para que haja luz. E Deus, faz com que haja luz em nossos lares. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. E todo aquele que crê no poder dessa oração, e somente para aqueles que creem no poder dessa oração, aplauda bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.